Raquel nunca deveria ter voltado naquela casa. Enquanto o carro desacelerava diante do portão de ferro, suas mãos já estavam frias. O lugar parecia exatamente igual, como se o tempo tivesse parado só para lembrá-la de tudo que ela tentou esquecer. Tem certeza? Ela perguntou baixo. Giuseppe não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos na casa grande, imponente, quase como um juiz silencioso. Eu preciso fazer isso, ele disse por fim. É minha mãe. Raquel assentiu, mas por dentro algo gritava para ir embora. Assim que o portão se abriu, um peso estranho tomou conta do ar. Eles mal deram 5 passos dentro da casa, e a voz veio. Eu sabia que você voltaria, mas não pensei que traria ela junto. Selma. Elegante, impecável, e com aquele olhar que nunca falhava em diminuir Raquel. Ela estava parada no topo da escada, como se já esperasse por aquele momento. Boa tarde, Dona Selma. Raquel tentou manter a educação. Selma desceu os degraus devagar, cada passo carregado de julgamento. Não finja respeito. Você nunca soube o que isso significa. Giuseppe interveio. Mãe, por favor. Por favor o quê? Ela cortou, sem nem olhar para ele. Eu te criei para ser um homem grande, Giuseppe. Alguém com futuro. E você, jogou tudo fora. Raquel sentiu aquilo como um golpe direto. Eu não sou um erro, ela disse, firme, mas com a voz levemente trêmula. Selma finalmente parou na frente dela. Não, você é pior que um erro. Erros a gente corrige. Você, a gente lamenta. O silêncio que se seguiu foi pesado. Giuseppe passou a mão no rosto, claramente dividido. Mãe, chega. Eu amo a Raquel. Selma sorriu. Mas não era um sorriso de alegria. Era quase pena. Amor? Ela repetiu. Você chama isso de amor? Depois de tudo que perdeu? Raquel olhou para Giuseppe naquele instante. E ali estava. A dúvida. Pequena, mas real. Aquilo a feriu mais do que qualquer palavra de Selma. Eu nunca te impedi de nada, Raquel disse, olhando direto para ele agora. Você escolheu ficar. Selma soltou uma leve risada. Escolheu? Ou foi manipulado? Já chega. Giuseppe elevou a voz pela primeira vez. Mas era tarde. Porque Selma já tinha conseguido exatamente o que queria, plantar a dúvida. Ela se virou, caminhando até a sala, como se estivesse completamente no controle. Vamos acabar com esse teatro, disse, calmamente. Já que ela teve coragem de voltar, vamos falar a verdade. Raquel congelou. Giuseppe franziu a testa. Que verdade? Selma virou lentamente o rosto, olhando diretamente para Raquel, como um predador que finalmente encurralou sua presa. A verdade que ela escondeu de você esse tempo todo. O coração de Raquel disparou. Não, ela sussurrou, quase sem voz. Selma inclinou levemente a cabeça, com um sorriso frio. Quer que eu conte? Ou você vai ter coragem? Giuseppe olhou para Raquel, confuso, mas agora havia algo mais no olhar dele. Medo. Raquel, do que ela está falando? Raquel tentou falar. Tentou mesmo. Mas as palavras não saíam. Porque ela sabia que, no momento em que dissesse a verdade, nada mais seria como antes. Selma deu o golpe final. Então eu conto. Ela fez uma pausa, saboreando o momento. E disse: o filho que você acha que perdeu, Giuseppe. Raquel fechou os olhos. Tarde demais. Ou nunca morreu. Silêncio. Giuseppe ficou imóvel. O mundo pareceu parar. O quê? A voz dele falhou. Raquel começou a chorar. E naquele instante, tudo começou a desmoronar. Corte seco. Isso é mentira. A voz de Giuseppe saiu baixa, quase irreconhecível. Ele olhava para Raquel, não para Selma. Porque, no fundo, ele já sabia. Ou pelo menos, sentia. Raquel, olha para mim, ele pediu, com a respiração pesada. Diz que isso não é verdade. Mas Raquel não conseguia. As lágrimas desciam sem controle, e aquele silêncio dizia tudo. Giuseppe deu um passo para trás. Como se tivesse sido atingido. Você, ele tentou falar, mas travou. Você deixou eu acreditar, por anos. Selma cruzou os braços, observando como quem assiste a uma tragédia já anunciada. Eu avisei, ela disse, fria. Desde o começo. Cala a boca. Giuseppe gritou, pela primeira vez perdendo o controle. A casa inteira pareceu estremecer.
Ele voltou a olhar para Raquel, agora com dor, mas também com algo novo. Raiva. Onde ele está? Raquel levou a mão à boca. Eu posso explicar. Onde ele está, Raquel? O grito ecoou. Ela fechou os olhos com força. Vivo. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Ele está vivo, ela repetiu, em um sussurro quebrado. Giuseppe passou as mãos no cabelo, andando de um lado para o outro, completamente perdido. Você me fez enterrar um filho, ele disse, a voz falhando. Eu chorei por ele. Eu culpei a mim mesmo. Cada palavra era um golpe. Eu sei, Raquel respondeu, quase sem ar, eu sei. Então por quê? Ele virou, desesperado. Por que você faria isso comigo? Raquel hesitou. E Selma percebeu. Vai mentir de novo? Provocou. Raquel apertou os punhos. Eu não menti, eu protegi. Protegeu de quê? Giuseppe retrucou, com lágrimas nos olhos. E então? Raquel olhou direto para ele. Da sua família. Silêncio. Selma riu, mas dessa vez havia algo diferente. Um leve incômodo. Que história ridícula, ela disse. Mas Raquel não recuou. No dia em que ele nasceu, ela começou, com a voz tremendo, eu ouvi você conversando. Giuseppe franziu a testa. Conversando? Com quem? Raquel engoliu seco. Com o médico. Selma parou de sorrir. Você disse que aquela criança não podia existir. O ar ficou pesado. Giuseppe ficou imóvel. O que? Ele murmurou. Raquel continuou. Você disse que aquele bebê destruiria a reputação da família, que era melhor resolver aquilo antes que fosse tarde. Mentira. Selma explodiu, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Raquel deu um passo à frente. Eu ouvi. Cada palavra. Giuseppe olhava de uma para a outra, completamente perdido. Raquel, isso é sério demais. Eu fugi com ele, ela disse, finalmente. Naquela mesma noite. Silêncio absoluto. Eu disse que ele tinha morrido, porque era a única forma de impedir que tirassem ele de mim. Giuseppe parecia não conseguir processar. Você fugiu com o nosso filho. Raquel assentiu, chorando. Eu protegi ele todos esses anos. Selma respirou fundo, tentando recuperar o controle. E onde está essa criança agora? Perguntou, com frieza. Raquel hesitou. E esse pequeno atraso foi o suficiente. Selma sorriu novamente. Ah, então nem você sabe mais, não é? Raquel travou. Giuseppe percebeu. Raquel, a voz dele ficou baixa, perigosa. Você sabe onde ele está? Ela demorou. Tempo demais. Então, disse. Não. Silêncio. Mas não era mais o mesmo silêncio. Agora, era desespero. Como assim você não sabe? Giuseppe avançou, completamente quebrado. Raquel chorava sem conseguir parar. Eu precisei deixar ele, por um tempo. Com quem? Ela balançou a cabeça. Eu não tive escolha. Selma soltou uma risada baixa, quase vitoriosa. Você não só mentiu, disse ela, como perdeu o próprio filho. Giuseppe recuou lentamente, como se tudo dentro dele estivesse desmoronando de uma vez. Isso não pode estar acontecendo. Raquel tentou se aproximar. Giuseppe, eu vou encontrar ele. Eu prometo. Mas ele levantou a mão, impedindo. Não encosta em mim. Aquilo a destruiu. Então, ele disse. Se ele estiver vivo, eu vou encontrar. Ele olhou fundo nos olhos dela. Com você, ou sem você? Raquel sentiu o chão sumir. E Selma? Só observava. Mas, no fundo, ela sabia de algo que nenhum dos dois imaginava. E dessa vez, o segredo era ainda pior. Corte seco. A chuva começou a cair forte do lado de fora. Dentro da casa, ninguém se movia. Giuseppe ainda estava parado, como se o mundo tivesse perdido sentido. Raquel chorava em silêncio. E Selma? Selma observava. Mas, dessa vez, havia algo diferente no olhar dela. Algo que não era só desprezo. Era cautela. Você perdeu ele, Giuseppe repetiu, como se tentasse entender. Você perdeu o nosso filho. Raquel balançava a cabeça, desesperada. Não, eu não perdi. Eu precisei esconder ele. De quem?
Ele explodiu. Raquel hesitou. E isso foi o suficiente. De mim? Selma disse, com um sorriso lento. Ou de algo pior? Raquel travou. Giuseppe percebeu na hora. Tem mais coisa, ele disse, olhando fixamente para ela. Você não tá contando tudo. O coração de Raquel disparou. Eu fiz o que precisava. Selma deu um passo à frente. Não, disse, firme. Você fez escolhas. Silêncio. Então, pela primeira vez, Raquel levantou o olhar com algo além de dor. Coragem. Sim, eu fiz. Ela respirou fundo. E faria de novo. Giuseppe fechou os olhos, tentando se controlar. Então fala logo, disse, com a voz cansada. Onde ele ficou? Raquel demorou. Mas dessa vez, ela respondeu. Com alguém que podia proteger ele. Selma franziu levemente a testa. Quem? Raquel apertou os lábios. Um homem. O clima mudou. Giuseppe ficou rígido. Que homem? Raquel desviou o olhar. Erro. Raquel. A voz dele ficou fria. Que homem? Ela respirou fundo. Antes de você, antes da gente se casar, eu conheci alguém. Silêncio absoluto. Selma regalou os olhos, surpresa até para ela. Giuseppe não reagiu de imediato. O que tornava tudo pior. Continua, ele disse, sem emoção. Ele me ajudou, quando eu não tinha ninguém. Raquel continuou, com dificuldade. E quando tudo aconteceu, eu fui até ele. Giuseppe riu. Mas não havia humor nenhum. Então você confiou nosso filho a outro homem? Raquel tentou explicar. Não é isso que você está pensando. Qual o nome dele? A pergunta veio como uma lâmina. Raquel fechou os olhos. Porque sabia que aquilo ia destruir o que ainda restava. Karen. O nome caiu pesado no ambiente. Selma ficou em silêncio. Mas Giuseppe. Ele reagiu. E não foi como Raquel esperava. Ele não gritou. Não avançou. Não chorou. Ele só ficou pálido. Não, ele murmurou. Raquel sentiu o coração afundar. Você conhece ele? Perguntou, com medo da resposta. Giuseppe começou a rir. Baixo. Sem vida. Conheço. Ele repetiu. Então levantou o olhar. E agora havia algo ali que Raquel nunca tinha visto antes. Ódio. O Karen. Ele disse devagar, é o homem que tentou destruir minha família anos atrás. O mundo de Raquel girou. Não, isso não é possível. Selma finalmente se manifestou, com a voz tensa. Eu sabia que esse nome não me era estranho. Giuseppe continuou. Ele tentou nos tirar tudo. Negócios, reputação, tudo. Ele deu um passo em direção a Raquel. E você? Deixou nosso filho com ele? Raquel estava em choque. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Selma cruzou os braços, agora completamente séria. Sabia, sim, disse ela. Ou foi muito ingênua, o que dá no mesmo. Raquel balançava a cabeça. Ele me ajudou. Ele me protegeu. Ele nunca faria mal a uma criança. Giuseppe se aproximou ainda mais. Você não faz ideia do que esse homem é capaz. Silêncio. Pesado. Perigoso. E então? Selma disse algo que mudou tudo. Talvez ele não tenha feito mal. Os dois olharam para ela. Talvez ele tenha feito algo pior. Raquel sentiu um arrepio. O que você quer dizer? Selma respirou fundo, como se estivesse decidindo se devia ou não falar. Mas decidiu. Se Karim criou essa criança. Ela fez uma pausa. Então ele pode ter transformado ele contra vocês. O coração de Giuseppe disparou. Raquel levou a mão à boca. Não. Mas Selma continuou. E se esse menino cresceu acreditando que foi abandonado? Silêncio. E se ele odeia vocês? Aquelas palavras entraram como veneno. Giuseppe fechou os punhos. Raquel começou a chorar novamente. Mas o pior ainda não tinha vindo. Porque naquele exato momento, o celular de Giuseppe começou a tocar. Número desconhecido. Os três olharam para o aparelho. O ar ficou pesado. Giuseppe atendeu. Alô? Silêncio do outro lado. Por alguns segundos. Até que uma voz masculina, calma e fria, respondeu. Demorou para me procurar, Giuseppe. O sangue de Raquel gelou. Giuseppe ficou imóvel. Quem é?
Uma leve risada. Eu imaginei que ela ainda não tivesse contado tudo. Silêncio. Então veio o golpe. Aqui é o Karen. Raquel sentiu as pernas fraquejarem. Giuseppe apertou o celular com força. Onde está meu filho? Uma pausa. E a resposta veio como um sussurro carregado de ameaça. Mais perto do que você imagina. E a ligação caiu. Silêncio. Mas agora, não era mais só dor. Era guerra. A ligação terminou. Mas o eco da voz de Karen continuou na mente de todos. Mais perto do que você imagina. Giuseppe não perdeu tempo. A gente vai encontrar ele. Agora. Raquel limpou as lágrimas, ainda tremendo. Como? Selma já estava em movimento. Esse homem não ligaria sem motivo, disse, pegando a bolsa. Ele quer que a gente vá até ele. Giuseppe assentiu. Então vamos. Minutos depois, os três estavam no carro. O silêncio era pesado, quase insuportável. Até que o celular de Giuseppe vibrou novamente. Uma mensagem. Um endereço. Ninguém disse nada. Mas todos sabiam. Era o começo do fim. O lugar era afastado. Uma casa antiga, isolada, cercada por árvores altas que bloqueavam a luz. Raquel sentiu o coração apertar. Foi aqui, ela sussurrou. Giuseppe olhou para ela, surpreso. Você já esteve aqui? Ela assentiu, com os olhos cheios de culpa. Foi aqui que eu deixei ele. Selma fechou os olhos por um segundo, como se confirmasse algo dentro de si. Claro, murmurou. Giuseppe não esperou. Desceu do carro e caminhou até a porta. E bateu. Uma vez. 2. 3. A porta se abriu lentamente. E lá estava ele. Karen. Mais velho, mas com o mesmo olhar frio. Finalmente, disse, com um leve sorriso. Giuseppe avançou. Onde está meu filho? Karen nem se moveu. Tão apressado. Nem quer saber como ele cresceu. Raquel apareceu atrás, desesperada. Eu só quero ver ele. Karen olhou para ela por alguns segundos. E algo ali, não era ódio. Era decepção. Você deixou ele comigo, disse, baixo. E nunca voltou. Raquel desmoronou. Eu não podia. Eu achei que ele estaria seguro. Karen suspirou. E esteve. Silêncio. Então ele abriu mais a porta. Entrem. A casa era simples, mas organizada. Viva. Havia desenhos nas paredes, brinquedos antigos, fotos. Fotos. Giuseppe parou diante de uma delas. Um menino. Cerca de 8 ou 9 anos. Sorrindo. O coração dele disparou. Esse. É ele. Karen respondeu. Raquel começou a chorar. Cadê ele? Silêncio. Karen olhou para o corredor. Ele já não é mais uma criança. Passos. Lentos. Firmes. E então, ele apareceu. Um jovem. Talvez 17, 18 anos. Alto. Postura firme. Olhar intenso. Parecido com Giuseppe. Mas havia algo diferente. Frio. Distante. Raquel levou a mão à boca. Filho. O garoto parou, observando os três. Sem emoção. Então, vocês vieram. A voz dele era calma, mas carregada. Giuseppe deu um passo à frente. Eu sou seu pai. O jovem inclinou levemente a cabeça. Eu sei. Raquel tentou se aproximar. Eu sou sua mãe. Silêncio. O olhar dele mudou. Mas não era carinho. Era dor. Mãe? Ele repetiu. E então, riu. Mas não havia alegria. Mãe não abandona. Aquilo atravessou Raquel como uma faca. Eu fiz isso para te proteger. Ela disse, chorando. De quem? Ele respondeu, seco. De você mesma. Silêncio. Giuseppe tentou intervir. Você não entende o que aconteceu. Eu entendo tudo. O jovem cortou. Mais do que vocês pensam. Ele olhou para Selma. Principalmente você. Selma ficou rígida. Você, sabe quem eu sou? O jovem deu um pequeno sorriso. Sei. E então disse. A mulher que quis que eu nunca existisse. O ar sumiu. Giuseppe olhou para a mãe, chocado. Isso é verdade? Selma não respondeu. E isso foi resposta suficiente. O jovem continuou. Karen me contou tudo. Raquel virou,
surpresa. Você contou? Karen assentiu. Ele merecia a verdade. Giuseppe fechou os punhos. Mas dessa vez, não havia raiva. Havia vergonha. Silêncio. Longo. Pesado. Até que o jovem falou novamente. Vocês vieram me buscar? Ninguém respondeu de imediato. Porque todos sabiam que não era tão simples. Raquel deu um passo à frente. Eu não espero que você me perdoe, disse, com a voz quebrada. Mas eu nunca deixei de te amar. Giuseppe completou. E eu nunca soube que você estava vivo, mas eu quero fazer parte da sua vida agora. O jovem olhou para os dois. Depois para Karen. E então disse: eu não preciso de vocês. As palavras foram firmes, mas não vazias. Eu já tenho uma vida. Raquel começou a chorar mais. Giuseppe abaixou a cabeça. Mas o jovem continuou. Mas, uma pausa. Pequena. Importante. Eu também não sou mais uma criança. Ele respirou fundo. Então a decisão é minha. Todos prenderam a respiração. Eu não vou embora com vocês. Raquel fechou os olhos. Mas, ele continuou, eu posso tentar conhecer vocês. Um fio de esperança. Pequeno, mas real. Giuseppe levantou o olhar. Sério? O jovem assentiu. Sem mentiras. Sem esconder nada. Ele olhou para Selma. E sem controle. Selma permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, sem poder algum. Raquel chorava. Mas agora, não era só dor. Era alívio. Karen observava tudo, em silêncio. E então disse: a verdade sempre cobra seu preço. Giuseppe segurou a mão de Raquel. Dessa vez, ela não soltou. O passado tinha destruído muita coisa. Mas não tudo. E talvez, pela primeira vez, eles tivessem uma chance de reconstruir. Não como antes, mas como deveria ter sido desde o começo. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.